Olá, muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. A gente vai trazer para vocês então diariamente um vídeo aqui sobre o tempo certo, o tempo determinado, para todas as coisas debaixo do céu, que estará relacionado então ao capítulo 3 de Eclesiastes, que é uma passagem bastante conhecida, mas a gente vai trazer diariamente para vocês aí um vídeo por dia, para a gente contar um pouquinho aí, do que Deus tem para nós, dos planos que Deus tem para nossas vidas e o tempo, que cada coisa está determinada para acontecer, tudo no tempo de Deus e não no nosso tempo. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam, no nosso tempo, queremos para ontem, mas o tempo de Deus é outra coisa, tá certo? Então vamos iniciar o nosso plano de leitura desse dia, que se encontra então no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e a gente vai começar então a trazer para vocês a meditação aí a partir de hoje, tá certo? O livro de Eclesiastes é conhecido por uma escrita tanto quanto pessimista. O autor, quem sabe, parece estar cansado de tudo o que está vivendo e não demonstra ter prazer ou alegria nas coisas. Um dos pontos mais discutidos ao longo do livro de Eclesiastes é, sem dúvida, o fato de ser vaidade e correr atrás do vento. Como o autor diz, em meio a tanta negatividade, podemos extrair inúmeros ensinos. E um desses ensinos está no 3º capítulo do livro, que enfatiza o tempo determinado para todas as coisas. Amém, irmãos? Olha o que diz no capítulo 3 e o versículo 1 de Eclesiastes. Lemos o seguinte, então: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Olha o que ele diz ali, ó: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerras e tempo de paz. A passagem é grande e, se você decidir ler o texto na íntegra, perceberá que, para facilitar o nosso estudo, ocultamos alguns pontos que não interferem em nosso entendimento. Mas o ensino aqui é claro: há um tempo determinado para todas as coisas, essas que não são apenas que passam por nossas vidas, mas que ocorrem com um fim e um propósito específico. Ou seja, todas elas carregam consigo ensinos e visam construir algo em nós. Olha o que diz também a passagem aqui, ó: nem todas as situações enfatizadas pelo autor são alegres e leves. Se por um lado o autor destaca momentos de rir, de dançar, de abraçar, por outro lado ele enfatiza os momentos de chorar, de prantear, de se afastar e guerrear. É claro que aprendemos muito com as coisas boas que nos acontecem, mas é mais provável que você, ao se lembrar dos ensinos que adquiriu ao longo da vida, perceba que a maior parte deles resultou de período de lutas e dificuldades. As adversidades moldam o nosso interior. De fato, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas aí eu te pergunto, quem determina esse tempo? Em primeiro lugar, é importante entender que as adversidades e as dores desse mundo são resultados do pecado que manchou a criação e o sofrimento da vida. Não só são as punições de Deus, mas muito pelo contrário, nos momentos difíceis, o Senhor é nosso escudo, a nossa fortaleza. Como diz o salmista, declarou no Salmo 9, no capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempos de angústia. O que conhecem o teu nome confiam em ti.
pois tu, Senhor, jamais abandona aquele que o busca. Amém, irmãos? Olha que palavra que fala com a gente, né? Além da palavra de Deus nos fortalecer nas adversidades, chega um momento em que o Senhor se levanta para nos livrar e agir em nosso favor. Como vemos em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Deus fala assim a Moisés: tenho visto claramente a tua opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa de seus feitores. Pois me preocupo com o sofrimento deles, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Apenas o Senhor pode colocar um fim nos tempos difíceis. Quando Ele determina o choro, se transforma em guerra, em riso, e a guerra se transforma em paz. Se o Senhor tem esse poder em suas mãos, podemos descansar na certeza de que, mesmo em meio a tempos ruins, estamos sendo moldados por Ele. Por isso, nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que em qualquer situação que você esteja passando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o tempo de derrubar ou de construir, de chorar ou de rir. Tudo acontece com propósitos específicos. Amém, irmãos? Nos próximos dias vamos pensar com mais cuidado e dar atenção a alguns dos pontos destacados pelo autor de Eclesiastes. O meu desejo é que este conteúdo desse plano alcance em sua necessidade, e que você seja encorajado e abençoado através desse ensino que a gente vai trazer diariamente. Amém, irmãos? Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que precisam de um milagre. A gente está aí sempre para abençoar vocês, com uma palavra, com uma oração, com a oração da fé. Que Deus abençoe. A gente volta aí amanhã com mais um episódio aqui no nosso canal.